Bom dia a todos e todas. Bom dia aos participantes do Brasil e das Américas e da Europa. Boa noite aos participantes do Vietnã, de Israel, da China, que é aqui conosco. É com muita satisfação que estamos iniciando a realização do terceiro Encontro Nacional dos Produtores de Pitaia, Encontro Brasileiro. Esta terceira edição será realizada em formato 100% online, com a tradução simultânea para 3 idiomas. Estamos falando do inglês, do português e do espanhol. Este evento é realizado pela Associação Brasileira de Produtores de Pitaia e contou com apoio organizacional do governo do Estado do Ceará, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDET, com a ação direta de sua Secretaria Executiva do Agronegócio. Conta ainda com o apoio da sua vinculada Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ADESE, do Instituto Centec, Instituto de Ensino Tecnológico Centec, da Universidade Federal do Ceará, da UFC, da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, da EPAGRE, da Prefeitura de Uberaba, que fica em Minas Gerais, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e do nosso programa aqui do Estado do Ceará, Programa Cientista-Chefe da FUNCAP, do Estado do Ceará. E tem um patrocínio da SATS. Para darmos início a esse encontro, e com todo respeito, vamos ouvir inicialmente o hino nacional do Brasil.
Então, vamos passar a palavra para os organizadores maiores do evento, iniciando pelo presidente da Associação Brasileira de Produtores de Pitaia, o senhor Sebastião de Almeida. Seu microfone, Sebastião, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado, Erildo, pela palavra. É um prazer muito grande estar fazendo esse evento em parceria com o governo do Ceará. Quero agradecer aos participantes que estão acompanhando nós aí nos 4 cantos do mundo. Esse, certamente, é o maior evento que nós já fizemos, né, até hoje, e com abrangência muito grande. Nós temos aí parte da Europa, Estados Unidos, América do Sul e Ásia nos acompanhando nesse momento, e isso é motivo de grande orgulho para nós. A Abrapitaia tem buscado parcerias com diversos órgãos do governo, com empresas privadas também, para a gente buscando sempre o crescimento e levando esse nivelamento técnico aos produtores, de uma forma muito simples, de uma forma objetiva e uma linguagem de fácil compreensão, porque nós percebemos que os produtores, eles precisam disso, uma linguagem objetiva de fácil compreensão. Agradeço o nosso secretário do agronegócio do estado do Ceará, na pessoa do senhor Silvio. Ele foi muito importante para que todo esse processo se iniciasse através do senhor Antônio Erildo, que foi o elo, né, que fez essa ponte entre nós. Então, agradeço muito ao governo do Ceará, agradeço aos parceiros da Abrapitaia, que o companheiro Antônio Erildo já citou no início, todos os parceiros, então já dispensa nova citação. Agradeço mais uma vez aí o apoio de todos e que nós tenhamos aí um bom evento, abençoado por Deus, e que ele esteja sempre abrindo nossos caminhos, né, Erildo? E quem não conhece ainda a Abrapitaia, por favor, né, fineza, visitar o nosso site www.abrapitaia.org.br, que após o evento, essa página principal, ela vai ficar como secundária e vai entrar a página oficial da Abrapitaia. Então, solicito que conheçam a página, acessem, para se tornar um membro da Abrapitaia, fazer parte da família, e assim ajudar a fazer com que essa cultura cresça cada vez mais, tanto no Brasil quanto fora, e que nós tenhamos aí condições de fazer melhores eventos, tá ok? Muito obrigado a todos, e um bom evento para todos nós. Agradecemos o senhor Sebastião Almeida, ele que preside a Associação Brasileira de Produtores de Pitaia, entidade que fica no estado de Minas Gerais, no Brasil. E agora vamos convidar para fazer uso da palavra o senhor secretário executivo do agronegócio do estado do Ceará, senhor Silvio Carlos Ribeiro, estado do Ceará, que se localiza no nordeste do Brasil e também que é um produtor destacado de pitaia no Brasil. Senhor secretário, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um momento importante aí para o presidente Sebastião, saudá-lo em nome de todos os produtores de pitaia e membros da associação, parabenizar o professor Sebastião aí pelo trabalho e pela garra de propor este evento, um evento de grande importância e que foi imediatamente abraçado aqui pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado do Ceará, por meio de nossa Secretaria Executiva do Agronegócio. Nós temos aí um projeto, um programa que envolve as culturas alternativas, trazer novas culturas para o Estado do Ceará, e esse projeto, na hora, abraçou a ideia do professor Sebastião, do presidente Sebastião, sobre essa proposta de evento. Eu gostaria de saudar todos que estão nos assistindo, de todos os países. Nós tivemos aí o esmero aí, e a intenção aí de tentar transmitir isso para todos os lugares do mundo, todos os países que gostam da cultura da pitaia e que promovem e que pensam na evolução da cultura. Então, nós fizemos aí damos aí a estrutura, né, dessa plataforma,
assim como a, a tradução em 2 línguas, no inglês e no espanhol, além do nosso português. Esse evento está sendo transmitido aqui diretamente do Brasil. E parabenizar também a toda a equipe organizadora deste evento, eu parabenizar aqui em nome de todos do Erildo que capitaneou aí esse evento, organizou e fez todo esse apoio aí, juntamente com a nossa equipe da SEDET, também saudar a Jeane, que fez esse trabalho de promoção, e toda a minha equipe da SEDET que está aí assistindo e participando. Nós temos um cientista-chefe, professor Claudivan Lacerda, que na hora também idealizou e ajudou na colaboração e com diversas palestras, juntamente com a equipe do programa Cientista-Chefe, que tem o apoio da FUNCAP e da SEDET, e que também a UFC foi uma parceira, a Universidade Federal do Ceará foi uma parceira, e também, na hora, apoiou o projeto e colaborou com todas as palestras, aí, saudar o professor Márcio também deste evento. A todos que estão aqui, eu acho que vai ser um evento produtivo, são 2 dias bem interessantes, aí, com palestras interessantes, que eu fiquei surpreso também com o número de adesões, e de participantes dos diversos locais do mundo. Eu acho que vai ser um evento produtivo. A SEDET, o governo do estado do Ceará, está orgulhoso em participar deste evento e que eu acho que vai trazer bons frutos para nosso estado, assim como para vários países que aqui participam. Um bom dia a todos, um bom evento e que tenhamos 2 dias bem produtivos. Obrigado ao senhor secretário Silvio Carlos. E eu gostaria de, rapidamente, também dar a palavra para o professor Wander Rocha, ele que é da Unesp, Universidade de São Paulo, e que liderou esse contato com todos os palestrantes a nível de Brasil, com muita competência a nível de Brasil e para os palestrantes internacionais também, para poder fazer um cumprimento especial aos amigos que formou nessa caminhada da formação da programação. Professor Wander Rocha, por gentileza. Bom dia a todos. É uma honra ter esta responsabilidade, né, a pedido do presidente Sebastião Almeida. Tive a honra de compor, né, e toda a programação e recrutar os palestrantes, tanto os nacionais como os internacionais também. E pela primeira vez no Brasil teremos palestrantes da Ásia, do Vietnã e da China, a qual são referências mundiais na produção de pitaia. E em nome aqui de todos os palestrantes, quero dizer que é uma honra ter esta oportunidade para nós, pesquisadores, ter a oportunidade de transmitir todo esse conhecimento aos produtores, uma vez que é uma cultura que necessita de muitas informações e nós não devemos estudar, pesquisar e guardar esse conhecimento. Nós temos o dever de transmitir para quem mais necessita, que são os produtores. Eu também, como pesquisador e também como produtor, a qual tem uma produção no norte de Minas, Brasil, então vejo essa ocasião de extrema importância. Então, agradeço por fazer parte de todo esse maravilhoso trabalho e que tenhamos um ótimo evento hoje e amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Wander Rocha, que fez com muita maestria realmente nessa programação, que está, como o secretário Silvio colocou, muito rica e seguramente, eu diria que será o maior evento do Brasil e muito destacado a nível mundial. Eu convido agora a fazer uso da palavra o professor Claudivan Feitosa, ele que é do programa Cientista-Chefe da nossa Secretaria de Agronegócio do Estado do Ceará, que vai dar também uma mensagem sobre o trabalho que desenvolve aqui no nosso estado do Ceará, no Nordeste do Brasil. Professor Claudivan Feitosa, Erildo, obrigado aí pela oportunidade, né?
E obrigado pelo convite, né, de participar desse evento, já que você foi o grande articulador, né, desse evento, aproximando aí o trabalho da Secretaria, né, com a Associação Brasileira de Pitaia. Então, parabenizar aí o Silvio, né, o Sebastião e o Wander, né, que ficou nessa parte da programação, trabalhou bastante. Cumprimentar toda a comissão organizadora, né, que teve a oportunidade de participar nesses 2 meses, e também todos os que estão nos assistindo, né, em várias partes do Brasil e do mundo. Então, primeiramente, uma satisfação. Agradeço também à organização por ter permitido, né, que o programa Cientista-Chefe pudesse ser inserido, né, participar. Esse programa foi criado aqui pela Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado do Ceará, e ele é um programa que tem a finalidade de aproximar as instituições de pesquisa, né, de ensino, com as necessidades de diversos setores, né? Com as políticas públicas que o governo executa, né? Na educação, na saúde, né? Em várias áreas, né? Nos recursos hídricos e também na agricultura, né? Então, graças à iniciativa aí do Silvio Carlos, nosso secretário, conseguiu se inserir a agricultura no ano passado e foi construído um projeto, né, para atuar nessas várias áreas, né? Então, quando veio a ideia do evento da Pitaia, a gente se inseriu por quê? Porque já existem alguns pesquisadores aqui no estado do Ceará que já vêm trabalhando com essa cultura, uma cultura alternativa, uma cultura nova, né, para nós. Então, ter os pesquisadores é um sinal positivo, né, porque a pesquisa é uma grande aliada, né, da produção, né, todos nós sabemos disso. Então, na programação, o Silvio mencionou, o professor Márcio Kleber, né, vai dar palestra sobre manejo, né, com dados aqui já do estado do Ceará. Temos uma palestra sobre polinização, né, de Pitaia, professor Breno Magalhães. Temos uma palestra sobre corante, né, de Pitaia, um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Embrapa, a agroindústria tropical, né. Então, nós temos pesquisadores da UFC e da Embrapa, né, envolvidos. Temos uma outra palestrante que está hoje em Israel, né, que é a doutora Milena, mas que concluiu o doutorado aqui com o professor Márcio Kleber. Então, esse conjunto da programação que envolve o Ceará é importante, né? E a inserção dos pesquisadores cearenses, né, nesse contexto é importante para o desenvolvimento da cultura da pitaia, né? Que também vai receber um apoio da própria associação, né, brasileira de pitaia, com um banco, né, de germoplasma que nos foi oferecido, né? E a secretaria está vendo isso aí com o Erildo, com o Sebastião e com o professor Márcio Kleber. Então, muito... A gente fica muito satisfeito, realmente, de estar participando desse evento. E, em nome aí da UFC, da FUCAP, da SEDEC, né, agradeço, em nome do programa Cientista-Chefe, e desejo aí a todos um excelente evento, né, e a gente vai acompanhar aqui bem, participando, inclusive, como moderador de uma das bancas, das mesas, no dia de amanhã. Então, bom dia, bom evento, né, e agradeço mais uma vez. Agradecemos, então, ao professor Claudio Feitosa, ele que é nosso cientista-chefe da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDET, né? E vamos, então, pessoal, dar início, né, ao que realmente o evento se propõe. Trazer capacitação, conhecimento, informações recentes sobre essa fruteira que tem agradado muito aos brasileiros, eu diria que tem agradado muito a pessoas do mundo. Fruteira que tem características especiais, que tem características relacionadas com a saúde, que tem realmente... Quem consome volta a consumir, quem conhece a pitaia volta a consumir depois. Tem tido um preço acima da média no mercado, é um produto que, para nós aqui no estado do Ceará, ele é super importante, porque nós vivemos num estado em que a água não é um produto tão abundante, é um produto escasso, e nós estamos falando de uma fruteira que dá muitos recursos, muitos reais por cada metro cúbico que a gente coloca para produzir essa fruteira. Ele gera emprego, gera renda, que é o mais importante, e é exatamente a maior filosofia, o maior propósito da nossa secretaria aqui do Governo do Estado de Ceará. Então, vamos dar início, então, às primeiras palestras. Eu já convido para tratar, então, olhando aqui a programação, que possa entrar, só um segundo, a primeira palestra do evento, que será ministrada em seguida. Não sei se o palestrante já está na sala, o professor Wander, que possa me ajudar, professor Wander. Qual é a primeira palestra da manhã de hoje, agora no primeiro momento, professor Wander? Se eu tenho a liberdade de anunciar o palestrante e
A palestra e o palestrante eu lhe dou a honra de anunciar agora. Então, primeira palestra com o pesquisador Daniel, do Paraná. Ele vai falar sobre a biologia floral da pitaia, com a moderadora, que também é pesquisadora do Paraná, na UniOeste, a pesquisadora Fabíola, será a moderadora. Então, é um assunto muito importante, uma vez que em seguida teremos palestras sobre polinização, como o Claudivan mencionou. Então, é importante a gente enfatizar primeiramente na questão botânica, né, sobre a biologia floral da pitaia. Então, o palestrante já está entrando em seguida. Está tudo certo. Os palestrantes e os moderadores já se encontram na sala, viu, professor Wander? Sim, bom dia a todos. Desejamos sucesso total. Desculpe, professora Fabíola. Desejamos sucesso total. É nosso primeiro palestrante, ele que trará um tema sobre a biologia floral, anunciado pelo professor Wander. Eu preferi que se você anunciasse, professor Wander, já que você foi o grande mestre e maestro, né, dessa programação. Então, professor Daniel Fernandes da Silva, nosso agradecimento já inicial pela sua participação, e professora Fabíola, que tenhamos realmente um dia proveitoso a partir do momento dessa sua apresentação. Deixamos agora aos presentes nesse momento de abertura, com liberdade de continuarem aqui a participar do evento, são 2 dias. Agradecemos a todos os que estiveram conosco, participando desse momento de abertura, com mensagem de maneira muito objetiva, cumprimos bem o horário, e agora, então, convidamos efetivamente o professor Daniel Silva, pesquisador, para tratar dessa parte tão importante da nossa cultura, que é a biologia floral. Afinal de contas, a dona pitaia ainda continua muito selvagem e gosta de florar no momento que ela lhe agrada. Nós, dos cientistas, ainda precisamos aprender bem. Então, você tem uma missão muito nova, professor Daniel. O senhor está com a palavra e obrigado aí em nome da organização. Ok, então, bom dia a todos os participantes do evento, a Secretaria Executiva aí do Agronegócio do Governo do Ceará, a Abra Pitaia, pela grandiosidade do evento, né, que nos trouxe esse evento de grande peso dentro da fruticultura, ao Sebastião, ao Wander e aos demais organizadores do evento. Nós temos esse intuito de começar, de abrir o evento com essa palestra do pesquisador Daniel Fernandes da Silva, e como moderadora, então, eu fiz um resumo sobre a vida acadêmica do pesquisador. Então, o Daniel, ele é doutor em Botânica Aplicada pela Universidade Federal de Lavras. Ele fez sanduíche, o período sanduíche dentro desse doutorado na Universidade de Perugia, na Itália. Ele possui mestrado em Botânica Aplicada pela UFLA, pela mesma instituição que ele fez o doutorado, e graduação em Ciências Biológicas, bacharelado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente, ele cursa agronomia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na UniOeste, no campus Marechal Cândido Rondon, no oeste do estado. E também é técnico de laboratório, do Laboratório de Fisiologia Vegetal dessa instituição. Ele participa, então, de vários projetos de pesquisa dentro da fruticultura e também na área de plantas ornamentais, com interesse para o oeste paranaense. E também é colaborador em projetos com instituições brasileiras e instituições no exterior. Participa do grupo de estudos de fruticultura e floricultura da UniOeste, é editor associado da revista Ciência Agrária Paranaenses, a SAP, desde 2018, pertencente à UniOeste. É também parecerista ad hoc de periódicos nacionais e internacionais e acompanha, então, essa parte da fruticultura e das plantas ornamentais em geral. Para finalizar,
Então, eu gostaria de agradecer novamente esse maravilhoso evento que a gente vai acompanhar no fim de semana, no sábado e domingo. E esse evento, então, é uma promoção da Abrapitaia, Associação Brasileira de Produtores de Pitaia. Então, quem ainda não for sócio dessa associação, que procure a associação, então, com o e-mail, nas redes sociais, para se tornar um associado. Então, mais uma vez, bom dia a todos, e eu passo a palavra, então, para o pesquisador Daniel Fernandes da Silva. Bom dia a todos, bom dia, professora Fabíola, agradeço a disponibilidade em me auxiliar nessa palestra. Todos me ouvem? Escutamos sim, viu, professor? Gostaria, primeiramente, de parabenizar a todos, a organização do evento. É sempre bom, sempre gratificante poder contar com uma equipe tão empenhada, tão disposta, né, a fazer crescer o propósito àquele a qual se dispõe, né? Gostaria também de agradecer à Secretaria de Estado do Ceará por todo o apoio incondicional, ao Sebastião, a toda a Abrapitaia, em especial a pessoa do Sebastião, que está sempre ligado, sempre dando o máximo de si para fazer crescer esse mundo da pitaia, em especial aqui no Brasil, agora já alçando voos maiores, né? Também ao Vander, sempre muito atencioso, nos ajudando, e a todos os demais. Saudar, então, os presentes, a todos aqueles que dedicaram aí o fim de semana para poder, né, estar acompanhando um pouquinho mais, adquirindo conhecimento sobre essa cultura ainda muito nova, muito cheia de mistérios e que nos tem muito a nos proporcionar. Sem mais delongas, então, eu vou passar ao conteúdo da palestra, para que a gente possa, então, dar encaminhamento aí ao nosso encontro. Todos conseguem ver a projeção? Perfeito. Então, vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, então, a respeito da biologia floral da pitaia, que assim como qualquer outra frutífera, a compreensão da biologia floral é o primeiro passo na obtenção de frutos, né? Gostaria de fazer em forma de conversa, se possível, se alguém tiver alguma dúvida momentânea, a gente vai ter o momento ideal para tirar dúvidas no final, mas se for preciso, pode me interromper, pode falar, né? E qualquer problema aí na visualização, gostaria que vocês me avisassem, porque como a gente está nesse ambiente remoto, muitas vezes a gente acaba não percebendo bem depois as dificuldades aí a respeito da projeção, da fala como um todo, né? Então, vamos lá. Falar de biologia floral para pitaia é uma coisa complexa, né? Porque uma planta, assim como qualquer ser vivo, tem suas dificuldades, tem suas peculiaridades, mas também, em especial, as cactáceas, essas plantas do grupo das pitaias, elas são ainda mais incógnitas, né? Ainda mais obscuras, digamos assim, por ter esse metabolismo fisiológico, toda essa fisiologia bastante complexa, bastante diferenciada, bastante adaptativa. Então, o que eu estou aqui para propor para vocês hoje é um apanhado, um pouco dos estudos que a gente tem, um pouco daquilo que a literatura nacional e internacional fala, para ajudar a dar um direcionamento em relação à pitaia e a essa biologia reprodutiva. A gente tem, então, inicialmente, a pitaia como uma planta superior, né? Por ser uma planta superior do grupo das plantas aí, né,
das dicotiledôneas, e por ser uma cactácea, ela tem, então, toda uma peculiaridade. Dentro da taxonomia, a gente tem uma série de espécies de pitaia. Então, a gente aglomera essas espécies dentro de 2 gêneros, principalmente, o gênero Ilocereus e o gênero Selenicereus. São os 2 gêneros que englobam de forma bem abrangente as principais espécies que são cultivadas e exploradas em termo agronômico. Ela é, então, uma planta epífita, não epífita obrigatória, né? Epífitas são aquelas plantas que se apoiam em outras de forma não parasita, né? Elas se apoiam simplesmente para crescer, para buscar luz num patamar mais alto. E a pitaia é uma dessas plantas. Então, ela vai lançando as suas raízes ali, que vão abraçando, vão envolvendo o tutor ou uma outra planta ou aquilo que ela consiga agarrar que está ali próximo para poder subir e buscar a luz no nível mais alto. Mas ela consegue também viver em ambientes rupícolas ou ambientes terrestres. Nesse caso, ela emite inúmeras ramificações que permitem a ela aí fazer a fotossíntese e tá gerando aquele suprimento que ela precisa para manter os cladóides. Por ser uma cactácea, ela tem grandes adaptações a ambientes xéricos, ambientes de calor extremo, de dificuldade de água. Então, ela tem uma característica cerosa. Quando a gente olha a planta, a gente visualiza uma planta, parece que brilhante, né? Ela tem essa camada de cera bastante espessa em quase toda a sua superfície, inclusive no fruto, para que isso funciona como uma adaptação para diminuir a perda de água, fazer com que a transpiração seja menor e assim ela consiga ser mais eficiente nesse uso da água. Também ela possui caule sem folhas, né? Não tem o próprio caule é que faz a fotossíntese por ser verde, e essa ausência de folhas também diminui a superfície da planta, diminuindo essa perda de água, que é, via de regra, armazenada nos seus cladóides, que são porosos e têm grande capacidade de retenção e armazenamento dessa água. Além das características morfológicas que eu falei, ela apresenta outras características fisiológicas, como, por exemplo, o metabolismo ácido das crassuláceas, né? Como uma planta can, que tem capacidade de alternar o seu metabolismo entre C3 e C4, dependendo das condições em que ela se encontra, para poder fazer uma melhor eficiência no uso desses nutrientes e dessa água no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Com todo esse grupo de características, ela tem, então, uma capacidade de sobrevivência a condições ambientais extremas, sobretudo a ausência de água e temperaturas elevadas. Como origem dessas plantas, né, a gente tem ali a região da América Central, principalmente o México, que é a região muito quente, próxima do Equador, com uma biodiversidade muito grande, mas também a gente tem algumas espécies que são nativas do Brasil, que podem ser encontradas no Cerrado e na região de transição entre os biomas, né? Entre o Cerrado e a Mata Atlântica, entre o Cerrado e a Caatinga, principalmente, ali tendendo na direção nordeste do Brasil. Então, a gente tem as nossas espécies com potencial de exploração, sobretudo quando a gente fala de germoplasma, como a gente vai tratar mais à frente nesse evento, né? E no mercado brasileiro, por ser uma fruta nova ainda, uma fruta exótica, uma fruta que tem chegado há poucos anos, a gente chama de pitaia um grupo de frutos com a mesma característica, mas não quer dizer que eles sejam botanicamente, agronomicamente, a mesma espécie. A gente denomina pitaia o fruto de uma série de espécies. A gente tem a espécie amarela, de casca amarela, a espécie a vermelha de polpa branca, a vermelha de polpa vermelha, morfologias diferentes do fruto. Então, tudo isso entra num balaio de gato só, que a gente chama de pitaia, mas cada uma tem as suas diferenças. Por exemplo, a gente tem essas 4 ou 5 espécies principais. Ilocereus undatus, que são frutos vermelhos de casca vermelha com polpa branca. Também
Illocereus costariensis ou Illocereus polirrhizus, que são frutos, via de regra, vermelho, com polpa vermelha, mas lembrando sempre, pessoal, que a taxonomia é uma coisa muito complexa, que a simples mudança de coloração não é um indicativo de que mudou a espécie. Então, a gente pode ter uma mesma espécie que tenha frutos, tanto com polpa branca quanto com polpa vermelha. Do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, as flores, né? Uma rosa vermelha, uma rosa cor-de-rosa. Nem por isso elas deixam de ser rosa, né? Então, assim, só para ficar mais claro, porque essa taxonomia é uma coisa muito complexa. Também a gente tem a espécie Selenicereus megalanthus, que é a pitaia amarela, de casca amarela e polpa branca, e mais raramente a Selenicereus cetáceos, que são frutos pequenos, de pitaia de casca vermelha e polpa branca, que apresentam espinhos bastante proeminentes no fruto, né? Essa é uma característica dessa espécie. Tem uma polpa bem saborosa também, porém, esses espinhos dificultam um pouquinho o consumo e a comercialização. Passando, então, agora que a gente conhece um pouquinho sobre a pitaia, falando mais propriamente sobre a flor da pitaia, que é o que nos interessa em termos agronômicos, a gente tem, então, essa floração da pitaia a partir do primeiro ou do segundo ano em plantas propagadas por estaquia. A estaquia, como todos sabem aqui, ela é o principal método de propagação das espécies de pitaia. A utilização dos cladóides, que podem ser inteiros ou podem ser picados, partidos, para a formação de mudas, é uma forma de garantir essa genética e também a rapidez na obtenção de novas mudas. Quando eu faço essa propagação por estaquia, no primeiro ano eu já posso ter frutos, né? Embora bem poucos ainda, um ou outro, essa floração já pode acontecer. Do momento do plantio até a primeira floração, então, um ano. Com certeza, 2 anos, ela já vai ter uma floração bem satisfatória. Isso varia muito da região onde a gente está. Por exemplo, aqui na região sul, a gente não implanta pomares na época, no começo do ano, ou até meados, né? Junho, julho, começo de agosto, porque a gente tem o problema do frio, das geadas, que matam as plantas quando ocorre em intensidade muito grande. Então, normalmente, a gente implanta os pomares de agosto para frente, de meados de agosto, aqui no caso do Paraná, quando não tem mais risco de geada. Se eu implantar um pomar em agosto, em outubro, novembro, quando seria a época dela começar a florescer, ela ainda está muito jovem, então dificilmente eu vou ter essa planta florescendo. Um botão ou outro pode acontecer, mas não uma floração considerável. Quando essa planta completar 1 ano, ela vai estar no meio do outro inverno. E a gente vai ver que pitaias não florescem no inverno naturalmente. Então, normalmente aqui para a região sul, as nossas plantas têm o primeiro florescimento com 1 ano e meio. Eu planto ela em agosto, setembro, e no outro verão ela vai florescer. Na outra primavera seria quando ela tem 18 meses. Já na região norte, nordeste, onde a gente não tem risco de geadas, onde os pomares podem ser implantados o ano todo, se eu implantar um pomar em janeiro, em fevereiro, quando chegar outubro, novembro, que essa planta tiver quase com 1 ano, ela já vai estar mais desenvolvida, ela não vai ter sido limitada pelo inverno, pelo frio intenso, então com 1 ano ela já pode florescer. Certamente a planta com 2 anos tem uma floração considerável, e a partir do 3º ano, então, essa floração é estabilizada. A pitaia tem como característica o florescimento em massa, então as plantas, numa mesma condição, florescem todas juntas, elas dão um boom de flores, que pode chegar até 36,5 flores em média, segundo alguns estudos, e esse boom de flores ele acontece várias vezes. No mesmo ciclo produtivo, no mesmo ano agrícola, a pitaia tem aí várias florações. Cada floração ela pode, então, dar 36 flores em média, né, cada planta. Aqui um detalhe de uma planta, onde vocês podem ver que ela tem aí 5 flores, 6 flores, no caso, abertas, todas juntas, e ela tem aqui também
não sei se é possível vocês verem o cursor do meu mouse, ela já tem 1, 2, 3, 4 botões florais em ponto de abrir, que certamente vão ali atingir a antese poucos dias depois, todos juntos novamente. Então, ela vai ter um surto agora com 6 flores, logo em seguida um outro surto com mais 4, 5 flores, e assim por diante, podendo atingir de 3 a 5 surtos florais, eventos floríferos, durante uma mesma safra. E ainda há relatos que em algumas regiões esses surtos florais, né, eventos floríferos, podem chegar até o número de 9. Essas flores surgem de onde na planta? Já que a gente viu que ela não tem axilas foliares propriamente ditas, por não ter folhas, essas flores então surgem ali onde a gente tem as gemas axilares, né, onde tem os espinhos, que são aquele montinho ali com 4, 5 espinhos, junto com alguns tricomas, que começam a inchar, se diferenciar e vão se transformar em botões florais. Como na foto aqui a gente pode ver, em maior ou menor grau, dependendo do desenvolvimento do calibre dessa gema, podendo variar de 1 a inúmeros botões florais por cladódio. No geral, quando ela tem muitos botões florais desenvolvendo, como o caso da foto à direita, uma boa parte desses botões florais vão ser abortados ao longo do processo. Naturalmente ocorre esse aborto porque as plantas não têm, né, capacidade de manter toda aquela frutificação que ela prepara. Como características da flor, a gente tem flores actinomorfas, são flores circulares de simetria radial, em que qualquer sentido que eu traçar um corte na vista a flor de frente, eu vou ter uma divisão de 2 lados iguais. São flores completas, que têm todas as estruturas, né, florais, desde ali cálice, corola, pétala, sépala, androceu, gineceu. Ela tem todas as partes, então é considerada uma flor completa. São flores monóicas, que têm tanto a parte feminina quanto a parte masculina, como a gente pode ver na foto. Ela tem o gineceu bem proeminente e cercado aí pelo androceu, né, circulado pelo androceu, que é a parte masculina da flor. Essa flor ela é grande, ela atinge de 15 a 30 centímetros de diâmetro, também pode chegar a mais de 25 centímetros de comprimento, desde a inserção dela no cladódio, e ela apresenta, então, o que a gente chama de ergogamia de aproximação dentro da biologia, ou seja, ela é uma flor adaptada que tem o gineceu mais proeminente que o androceu. Para que isso acontece biologicamente? Para que quando o polinizador chegue na flor, ele primeiro encoste no gineceu. Essa é uma forma que a planta tem de garantir a polinização cruzada, o recebimento de pólen de outras plantas. Porque, obrigatoriamente, quando o polinizador vai pegar o pólen dessa flor, primeiro ele tem que esbarrar no gineceu e ali ele deixa o pólen de outra planta, né, para que haja essa troca genética. A pitaia, então, como eu disse, ela tem vários eventos de florescimento no mesmo ciclo produtivo, porém, as flores desses eventos diferenciados, né, independente se é o primeiro, se é o segundo, se é o quinto, ela abre uma única vez durante o seu desenvolvimento. Ela atingiu a antese, então ela vai murchar em questão de horas, né, ao longo de uma noite, e depois ela não abre mais. As flores de pitaia, elas são tão viçosas, tão grandes, que até então, segundo a taxonomia de cactácea, elas são consideradas as maiores flores de cacto conhecidas. Outras características dessa flor é a presença de perfume, sobretudo à noite, a coloração clara, sempre clara, branca ou amareladinha, creme, e a antese noturna, que é a principal característica da pitaia. Essa antese é a abertura da flor, né? O momento em que a flor se abre para o mundo para receber o pólen, para liberar pólen e começar o desenvolvimento do fruto. Essa antese ela acontece por volta das 7 horas, então a flor passa a noite inteira aberta, né? Ela abre às 7, quando já está escuro, passa a noite inteira aberta, e no outro dia pela manhã ela começa a murchar e se fecha.
Essa flor oferece, então, uma grande quantidade de pólen, ela tem inúmeros estames que geram pólen e também néctar. Essas características, em particular, nos trazem um aspecto de quiropterofilia, que é a polinização por morcegos, polinização noturna, visto que muitos insetos, não é uma regra, né? Não é 100%, porque tem também insetos noturnos, mas a maioria dos insetos que a gente conhece, eles não atuam durante a noite, devido à falta de luz. Então, a gente tem esses morcegos que auxiliam aí na polinização da pitaia. De modo geral, ela pode ser considerada uma planta com um sistema reprodutivo, né, um desenvolvimento rápido do botão floral, sendo que do aparecimento do botão floral ali na gema axilar até a antese, são em torno aí de 3 semanas nas espécies mais comerciais, né, Locereus undatus principalmente. São a vermelha de polpa branca, a vermelha de polpa vermelha comum aí. E como aspectos morfológicos, aspectos morfométricos e morfológicos, ela apresenta, em média, 23 tépalas, que são um conjunto aí de pétalas e sépalas juntas, né? Visto que ela tem as pétalas e as sépalas muito semelhantes, a gente trata isso como tépalas, são em média 23. Também 77 brácteas. Essas brácteas são a base ali da flor. O que a gente chama de brácteas? Aquelas estruturas proeminentes. Essa região aqui, ó, são aquelas estruturas proeminentes da pitaia, que são bastante características delas, e são as brácteas que vão dar aquele aspecto de escamas de dragão, que dão origem ao nome dragon fruit do inglês, né? Ou fruta do dragão, em função dessas brácteas que permanecem. As brácteas da extremidade, elas são maiores, como vocês podem ver aqui, nessa região. As brácteas mais da extremidade, próximo das pétalas e das sépalas, são maiores, e as brácteas da base são menores, né? Também a coloração muda. As brácteas da ponta, elas vão tendendo a uma coloração mais clara, ao passo que as brácteas da base são um verde mais intenso. Após murchar, após acontecer a antese e a fecundação, essas brácteas da ponta, da extremidade, elas caem após uma semana, ou os restos podem ali permanecer ainda durante o desenvolvimento do fruto. Já as brácteas mais da base, elas vão acompanhar o desenvolvimento do fruto, elas vão entumecer e ficar presente no fruto até o final, formando ali a casca da fruta. Aqui um estudo que nos mostra detalhes da biologia floral. É um estudo até de uma dissertação de uma orientada, no caso do professor Breno, que vai nos dar maiores detalhes da polinização mais avante, na próxima palestra, né? E, então, falando um pouquinho da floração, a gente já conhece, né, a origem da planta, como que é essa flor, qual que é a estrutura, então a gente vai falar um pouquinho da floração da pitaia. Essa floração, então, ela tem um papel muito importante, assim como em qualquer outra espécie vegetal que tenha flores evolutivamente, e também no sentido agronômico. Por que eu digo isso? Porque a floração, agronomicamente, ela representa para a gente a transição entre a fase juvenil e a fase adulta. Uma vez que eu verifiquei que a planta deu pelo menos uma florzinha, eu sei que ela já está em vias de se reproduzir. Ela já é uma planta adulta, ela já tem capacidade para emitir flores e frutos naturalmente, ou então, pelo menos, de ser induzida ao florescimento. Então, essa é a importância maior da floração como um todo. Então, como que estudar essa floração, como que compreender essa floração pode nos ajudar, então, no cultivo da pitaia? Entendendo melhor essa floração, esse evento florífero, eu posso melhorar a produtividade e a qualidade dos frutos, dando condições melhores, condições viáveis,
condições adequadas à planta para aquele momento. Seria, numa analogia mais grosseira, seria como se eu desse um ambiente propício para uma planta que está grávida, que está ali próxima de formar os frutos, né? Então, eu vou dar uma nutrição adequada, eu vou dar um ambiente adequado, eu vou evitar mato competição para ela. Então, tudo isso vai ajudar com que eu tenha mais sucesso na produção de frutos. Também entendendo essa floração, como ela ocorre, quando ela ocorre, de que forma ela ocorre, eu posso manejar o meu pomar, deslocar essa floração para épocas em que as condições fitossanitárias não sejam adequadas. Por exemplo, períodos muito chuvosos que vão lavar o pólen. Também períodos de falta hídrica muito grande. Então, eu consigo manejar o pomar de alguma forma, logicamente dentro de limitações, para tirar essa floração do período mais crítico. Também uma outra agregação, né, um outro ganho com a compreensão da floração é obter frutos em período de baixa disponibilidade. Só dando um exemplo aqui ainda dessa questão fitossanitária, um caso muito clássico que a gente tem é a dupla poda em videira, né, principalmente. As uvas, elas são frutas muito sensíveis que produzem numa época em que chove muito. Então, com a técnica da dupla poda, a partir do momento em que se entendeu que era preciso podar para estimular a floração de uma videira, eu podei ela em épocas diferentes, ela vai dar flor em época diferente. Logicamente, cada planta tem a sua peculiaridade, né? Não funciona assim tão simples para a pitaia. Mas entender esse processo de floração já nos ajuda a buscar soluções. E também essa floração, conseguir mudar essa floração de época, ou atrasar, ou adiantar ela um pouquinho, ou pelo menos intensificar, faz com que eu tenha ganhos no sentido de produzir frutos fora da época de maior concentração. Porque a época de maior concentração é quando o preço vai lá embaixo, então o produtor ganha menos. Ou então, fazer com que eu tenha uma floração muito boa, muito vantajosa, muito carregada, para que eu produza muitos frutos e assim, mesmo com preço baixo, ainda consiga lucrar de alguma forma. Mas para entender essa floração, a gente tem todo um mosaico de situações que envolvem o fotoperíodo, a temperatura, a via autônoma, né, que é a genética daquela planta, o que ela já traz com si geneticamente, a aplicação de hormônios ou a síntese de hormônios natural, além de uma série de outros fatores, como a condição edáfica do lugar onde eu estou cultivando. Por exemplo, o solo lá do Nordeste é diferente do meu solo argiloso aqui do Paraná. Isso pode influenciar nesse desenvolvimento da planta. Também ele varia, né? Pode alterar. E assim como a espécie da pitaia, a gente viu que as espécies são diferentes. E outros fatores, inúmeros fatores ambientais. Então, eu preciso compreender como um todo a pitaia, onde ela está, qual espécie tem, para que eu possa, de alguma forma, agir sobre essa floração. Essa que acontece, de geral, acontece ali no final da primavera, do meio da primavera para frente, mais para o final, começo do verão, por ser a pitaia uma planta conhecidamente de dias longos. É uma planta que tem o florescimento induzido pelo alongamento do fotoperíodo, pela grande quantidade de horas de luz nos dias, né, nessa época de primavera e verão. Sendo assim, no hemisfério norte, essa floração acontece ali em maio, né, começo de maio para frente, porque é a época que eles estão na primavera, caminhando para o verão, e vão até outubro, porque é a época que eles estão finalizando o verão e caminhando para o inverno, né? Ou seja, primavera e outono. Já no hemisfério sul, aqui no Brasil, essa floração acontece ali em novembro, final de outubro para frente, novembro principalmente, que é a época que a gente tem os dias se alongando,
e vão até lá. Em alguns lugares, mais raramente, até maio, a gente consegue um último surto de floração, embora mais fraco. Essa floração passa por diversas fases essas diferentes, que eu tenho, por exemplo, aqui em Hylocereus undatus, essas fases são bem características, né? Do botão floral até a antese, eu tenho em média de 19 a 21 dias. Dessa segunda fase de desenvolvimento do fruto, que vai da polinização, né, da antese até a colheita, mais 30 ou 40 dias, fechando um ciclo ali, no total, de 50 a 60 dias. Também, em outras espécies, como na pitaia, né, de casca amarela, o Selenicereus, eu tenho aqui uma possibilidade de mudar de ciclo mais comprido. Então, essa também é uma alternativa para diferenciar esse mercado. Por exemplo, do botão floral até a antese, são mais ou menos de 46 a 54 dias. Depois, mais de 85 a 90 dias da flor até o fruto completamente desenvolvido. Uns 10 dias para esse fruto maturar, né? Do início da maturação até o final, totalizando um ciclo ali de aproximadamente 147 a 166 dias. Ou seja, mais ou menos aí quase 4 meses, né, para que essa pitaia amarela se desenvolva, o que já faz dela diferente da pitaia vermelha, que são ali 2 meses e pouquinho. Também algumas condições fenológicas que agem sobre esse desenvolvimento da pitaia amarela, tanto a amarela quanto a vermelha, é a localização aonde ela está. Por exemplo, em Israel, a gente tem dificuldade de floração no verão, porque o verão é muito quente, as temperaturas são muito altas. Então, em condições naturais, esse calor excessivo, essa luminosidade excessiva, inibe a floração da pitaia. Então, eles têm uma interrupção nessa floração, nesse pico de floração. Já em Taiwan, que é uma província chinesa, né, também autônoma, onde se produz muita pitaia, a gente tem floração no verão. Porém, essa floração, dependendo das condições, ela pode ter o abortamento dos botões, quando essa temperatura desregula muito ou atinge níveis muito altos. Aqui, para ilustrar um trabalho da doutora Virna, né, também, que fez em lavras, um ciclo bem descrito da fenologia da pitaia vermelha de polpa branca, desde o inchaço da gema, passando ali pelo alongamento dos botões florais e o murchamento da flor após antese, o inchamento do fruto, a mudança de cor, até o último estágio que ela considera a cicatriz, quando dá sinal da colheita, né, dessa pitaia no ciclo produtivo. Por outro lado, a gente tem aqui a pitaia amarela, ainda bem mais simples, né, a fenologia dela, mas também já descrita, desde o inchaço do botão floral, também passando pelo alongamento, a antese, a murcha aí das brácteas ponteiras, bem como das pétalas, e o desenvolvimento e maturação do fruto. Outro fator que interfere nessa floração da pitaia é a idade do cladódio na planta. Por exemplo, cladódios mais velhos, né, que já estão ali, que já floresceram pelo menos uma vez, eles tendem a serem mais produtivos, a produzir mais flores, com uma média de 2,9, 2,8 flores por cladódio. Isso, em parte, é justificado pela indução hormonal que esse cladódio já passou, como ele já produziu flores, ele já tem ali hormônios de florescimento mais concentrados, e também pela disponibilidade de reservas, né? Cladódios mais velhos, mais longos, eles têm uma quantidade de reserva maior para distribuir entre as diversas flores. Ao passo que os cladódios novos, muitas vezes eles ainda estão em desenvolvimento, então eles têm que distribuir esses assimilados entre a parte vegetativa e reprodutiva,
e não tem esse estímulo hormonal ainda tão intenso. Então, isso nos abre os olhos para a questão da poda. Quando eu vou fazer a poda da pitaia, então, eu já sei que eu não posso retirar demasiadamente os cladóides mais antigos, porque se eu tirar demais, eu vou estar perdendo ali a maior parte dos cladóides que vão emitir flores. E conhecendo, então, essa questão da floração, onde acontece, como ela acontece na planta, eu posso, então, manejar algumas situações. Aqui eu tenho, eu vou falar para vocês um pouquinho desse manejo, né, dessa mudança, mas ainda são estudos que estão em andamento, são estudos ainda incipientes, né, que demandam, são estudos locais. Então, existe uma série de fatores que interferem nesses estudos e nessa indução floral da pitaia. Então, aqui são alguns dados, tá, pessoal? Eu tenho, então, sabendo que a pitaia é uma planta de dias longos e que ela vai florescer quando o comprimento do dia estiver grande, eu posso manejar esse comprimento do dia por meio da iluminação artificial. Ou seja, quando o dia estiver curto, eu vou colocar uma iluminação artificial para alongar esse dia. De forma semelhante ao que é feito para flores de corte, né? Crisântemo, tango, e algumas outras aí, né? Estácio. Essas espécies de dias longos, elas têm, então, um problema da sazonalidade. Elas geram um grupo muito grande de frutos, uma produção muito alta de frutos numa mesma época. E aí, para mudar essa sazonalidade, a única forma é manipular esses fatores ambientais, que são, talvez, a idade do broto, manipulando ele por meio das podas e da intensidade que eu faço essas podas, o uso de fitorreguladores, a temperatura, utilizando de cobertura, né, de telados ou de sombra com tutores naturais, ou então ainda a manipulação da luz. Esse fotoperíodo a gente pode entender de duas formas. Manipular o fotoperíodo, ele pode ser aumentar o comprimento do dia ou fazer interrupções ao longo da noite. Essas duas formas fazem com que a gente tenha aí um alongamento das horas de luz que são fornecidas a essa planta para que ela possa florescer. Aqui a gente tem uma foto bem ilustrativa, né? É um trabalho feito em Taiwan, se não me engano, ou é em Taiwan ou é na China, não tenho certeza. Mas esse fornecimento de luz artificial para as pitaias, ele melhorou o sincronismo da emissão de flores, elas floresceram mais uniformemente, todas juntas, reduziu o tempo entre o início da iluminação artificial e a emissão, o aparecimento dos primeiros botões florais, fez com que 20% das gemas presentes ali nos cladóides estudados fossem convertidas em botões florais. Isso tudo, pessoal, em uma época que não seria uma época tradicional de florescimento da pitaia, né? Isso feito, no caso, no inverno, nos dias curtos. E também o fornecimento dessa luz adicional fez com que tivesse menos brotações vegetativas e mais brotações reprodutivas, ou seja, flores, né? Fazendo com que os brotos que receberam essa iluminação, as plantas que receberam essa iluminação artificial, variassem de 18% a 27% no florescimento fora de época. Isso já é um ganho. Ainda é baixo? Você fala assim, Daniel, mas 1/5 só das plantas que florescem? É 1/5, é 20%, mas pensa, 20% florescendo numa época em que não se tem fruto no mercado. Então, esses frutos são vendidos a preço de ouro, né? E isso faz com que os ganhos sejam elevados. Uma outra forma de manipular esse florescimento é o uso de fitorreguladores. Alguns testes com 4-clorofenuron, que é uma citocinina sintética, nos mostraram que a aplicação dessa citocinina de 50 a 200 miligramas por litro, fora de época, no período ali em que os dias são mais curtos, promovem uma antecipação do florescimento das pitaieiras, assim como um aumento na quantidade de flores e uma uniformização
desse florescimento. Por outro lado, a utilização de ácido giberélico inibe a floração. 50 miligramas por litro de ácido giberélico, que já é uma concentração alta quando a gente se trata de hormônio, 50 miligramas por litro foi suficiente para atrasar essa floração, inibir ou atrasar de 1 a 2 meses. Então, o ácido giberélico ele não é não tem demonstrado ser um bom fitorregulador para florescimento e pitaia. Porém, lembrando que sempre o uso de fitorreguladores deve ser associado e estudado juntamente a outros fatores que interferem nesse florescimento. E, por fim, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o pólen de pitaia. Eu não vou me aprofundar a respeito da polinização, porque a gente tem o Dr. Breno, que tem muito mais propriedade, muito mais conhecimento, que vai nos falar a seguir a respeito da polinização, mas eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês da importância do pólen, já que a gente está falando de biologia floral, no desenvolvimento dos frutos. O pólen, ele tem essa função primordial de ser o órgão masculino, ou seja, ele tem a função de reprodução na planta. Porém, não basta que ele simplesmente exista. As plantas têm que ter um método de fazer esse pólen se movimentar e chegar onde ele deve chegar, né? Lá no gineceu, lá na estrutura feminina da flor. E isso é feito principalmente pelos polinizadores. Então, o pólen, ele é oferecido, ele também tem a função de alimento, ele é oferecido como recompensa aos polinizadores por estar dispersando aí, né, esse material genético, por estar fazendo esse cruzamento e garantindo a sobrevivência das espécies vegetais. Então, a fecundação que o pólen promove, ela gera, então, o desenvolvimento de sementes, a partir somente, única e exclusivamente, a partir da fecundação, eu vou ter a formação de sementes, né? No caso da pitaia. Esse desenvolvimento de sementes, ele é importantíssimo para o crescimento dos frutos, porque uma vez que ocorre a fecundação e as sementes começam a se formar, durante essa formação da semente, são liberados hormônios, né? São as citocininas, as giberelinas e tudo mais, são liberados ali naquele desenvolvimento da semente e formação do embrião, e esses hormônios promovem a multiplicação celular. Uma vez que eu tenho células se multiplicando em quantidade elevada, eu tenho o crescimento do fruto. Então, eu vou ter, por meio da fecundação, um auxílio no ganho de tamanho, no ganho do calibre desses frutos. Eis, então, a importância desse pólen para os termos agronômicos, né? Pólens, então, com uma elevada viabilidade, eles vão aumentar o pegamento natural dos frutos, porque se eu tenho uma capacidade germinativa dos grãos de pólen muito acentuada, a chance de um pólen fértil cair no gineceu aumenta. Então, aumenta o pegamento natural desses frutos. Também, o pólen com uma viabilidade maior, ele reduz a necessidade de polinização manual, porque isso é ligado ao fator anterior que eu disse. Se eu tenho maior sucesso no pegamento natural, contrariamente, eu tenho uma menor necessidade de polinização manual. Ou seja, a polinização manual, que já tem as suas limitações, né? A antésia noturna, eu preciso de mão de obra treinada e uma série de outros fatores, ela torna-se aí mais indispensável, digamos assim, quando o pólen tem uma viabilidade elevada. Lembrando que, também no caso da polinização manual, é importante eu saber a viabilidade polínica, porque se eu pegar um pólen que não tem viabilidade ou uma viabilidade muito baixa, mesmo eu fazendo a polinização manual, o insucesso dessa técnica pode ainda ser grande se o pólen não estiver bom, né? Então, tudo isso é relacionado à qualidade do pólen, por isso eu estou trazendo para vocês um pouquinho do pólen, né? Falando um pouquinho sobre ele. E também, como eu já disse anteriormente, o aumento do calibre da produtividade final do pomar, baseado nessa síntese de hormônios que o desenvolvimento de sementes faz a partir da fecundação.
estudos nos mostram que a viabilidade polínica de Locereus undatus, Serenicereus, está em torno de 75%, 80%. Algo acima de 50% já é considerado muito bom. Se a gente tiver 70%, fantástico. 80%, então, está maravilhoso, né? Não, melhor que isso, só 2 disso. Então, esse pólen viável, ele é indispensável para o nosso pomar de pitaia aí e para a produção de frutos. Certo, pessoal? Então, eu paro por aqui nos aspectos da biologia floral, a gente vai ver um pouquinho mais com o professor Breno. Eu gostaria de fazer aqui os agradecimentos. Em especial, eu gostaria de agradecer o grupo GEF, que é toda essa galera que vocês estão vendo aí, mais um pouco. É um grupo dinâmico, é o grupo que mantém as pesquisas aqui na nossa universidade, né? O GEF é o Grupo de Estudos em Fruticultura e Floricultura, aqui da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. É uma galera que dá dura aí todo dia, tem seus momentos de alegria, de divertimento, mas vocês podem ver aí, né? Vocês podem acompanhar pelas redes sociais o nosso grupo, ver os trabalhos que a gente desenvolve. Todo dia a gente está aí na luta com flores e com frutos para trazer o melhor para a agricultura, para tentar dar um passo avante, seja na pitaia, seja também em algumas outras culturas, né? Também gostaria de agradecer mais uma vez a Abra Pitaia pela oportunidade, pelo convite, pela coragem, digamos assim, em promover um evento dessa grandeza, com tanta dispersão, numa época difícil como essa que a gente está passando agora. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é a universidade onde eu estou, onde a professora Fabiola também está, que está sempre de portas abertas para vocês, para poder ajudar todos que precisarem, né? Todos nós estamos sempre por aqui, precisando é só dar um grito. Essa universidade que, em meio a tantos problemas na educação, a gente está aí, né, conseguindo andar sempre para frente. E ao programa de pós-graduação em agronomia aqui da universidade, que é o que fomenta, que organiza toda essa estrutura de pesquisa dentro dos trabalhos com pitaia e com outras áreas. Aproveitando, eu gostaria de deixar aí, né, um lembrete para vocês, falando que o nosso programa de pós-graduação ele está com as inscrições abertas para o nível mestrado e doutorado. É um programa já consolidado na CAPES, com uma nota elevada, tem a possibilidade de bolsa de estudo para os alunos. A inscrição, então, para o processo seletivo que vai acontecer para os alunos que entram aí no começo de 2022, vai até o dia 3 de novembro. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo ou com a professora Fabiola, ou então aí eu vou deixar também para vocês os links, né, para vocês visitarem, quem tiver interesse acessar os editais, conhecer um pouquinho aí do nosso programa. No mais, estou aberta a perguntas no que eu puder esclarecer, elucidar, ou pelo menos ajudar a complexar as perguntas para a gente correr atrás aí das respostas, né? Estou à disposição. Professor, tem umas perguntas aí no chat para o senhor, viu? Que veio da plataforma. Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui, essa primeira pergunta do Aldemário, né, em relação aos nematóides, os nematóides, eles são, né, não é bem a minha área, mas é uma coisa que a gente tem sempre visto, né, então posso talvez ajudar um pouquinho. Em relação aos nematóides aqui, a gente sabe que as pitaias são bastante suscetíveis. Os nematóides que a gente tem até então são nematóides comuns, né, comuns eu digo no sentido de que eles não são espécies unicamente de pitaias, então eles são os nematóides no geral, que, por exemplo, Meloidódina incógnita, Javanica, esses que acometem também outras espécies. Então, os tratos, via de regra, são os mesmos, né? Evitar disseminação,
porque produtos especificamente para a pitaia a gente não tem nada registrado, então fica difícil. O que dá para fazer é fazer uma rotação de cultura, colocar na área outras espécies que sejam mais atrativas, porque a pitaia, a gente nunca vai deixar um pomar descoberto totalmente, né? Então, como cobertura verde, usar espécies que sejam mais atrativas para esses mesmos, né, nematóides aí que acometem as pitaias. Também manter a cobertura morta durante o inverno, uma palhada, alguma coisa do tipo, ajuda. O manejo do solo, o manejo conservacionista, de certa forma, ajuda a manter esses nematóides sob controle. Lembrando que os nematóides, eles são parte do solo, mas dependendo do nível de infestação, eles podem ou não causar danos. E a próxima pergunta é do Alisson Leitão, aí, né, que perguntou se é possível induzir ou programar a floração em pitaia. Como eu disse anteriormente, a gente tem estudos prévios, estudos já que mostram para a gente que a utilização de algumas técnicas ela pode influenciar nessa floração, ou potencializar, digamos assim, essa floração, como, por exemplo, a iluminação artificial. Mas muito ainda tem que ser feito e elucidado, porque essas técnicas, esses estudos, eles são feitos, via de regra, nos países onde tem, nos países do hemisfério norte, países onde a iluminação é muito grande no inverno, no verão é muito curta no inverno. Então, a resposta dessa indução floral para as nossas condições ainda é desconhecida, né? Ainda é necessário estudos aqui nas condições brasileiras, e eu digo mais, não só em condições brasileiras, mas em condições locais, porque quando eu falo em Brasil, eu estou falando em uma coisa muito grande, né? É totalmente diferente a condição luminosa que eu tenho no Nordeste e a condição luminosa que eu tenho aqui em Santa Catarina, por exemplo. Então, essa utilização tanto de fitorreguladores quanto de luz artificial, ela tem que ser testada para que se possa bater o martelo em relação a essa programação e essa floração da pitaia. Em relação ao uso de fitorreguladores. Esses fitorreguladores, eles são, digamos assim, o que a gente chama de fitorreguladores é uma série de produtos, né? Uma série de produtos. Então, para cultivos orgânicos certificados, eu tenho que procurar na lista do que é permitido e o que não é permitido. Não sei te dizer exatamente quais podem e quais não podem. Por quê? Porque alguns fitorreguladores, eles são de origem natural. Como, por exemplo, se a gente usar o extrato de bulbo de tiririca, que tem auxinas, ele é uma coisa natural, não vai ter problema nenhum. Por outro lado, se eu uso um AIB sintético, já é uma outra situação. Então, eu tenho que ver qual que é a origem e o que a sua certificação permite para ser usado como fitorregulador aí para cultivos orgânicos certificados de pitaia. Daniel, seu tempo está bem avançado já. Então, pessoal, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, o convite, parabenizar pelo evento. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas demais perguntas que foram feitas, né, e na medida do possível eu entro em contato ou vou respondendo para vocês aí de forma a poder ajudar todos, tá bom? Tá, joia, eu vou respondendo por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Wanda. Obrigado a você, excelente apresentação. Daí, o pessoal que fez as perguntas aí, o Daniel vai estar atento aí ao chat e responder, porque a gente tem que seguir aqui o horário da programação, tá certo? Não fica
atrasa, né, o tempo das outras palestras.